Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da ICL. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre café. Nós vamos falar sobre cafeicultura. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa que gosta muito de café, né? A nossa gerente de cultura, a Daniela. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, e você? Tudo certo. Ô, Dani, hoje nós estamos aqui com um especialista no assunto, né? Uma pessoa renomada, para falar sobre a cafeicultura, né? Nós vamos falar hoje sobre os 7 passos para uma cafeicultura de alta produtividade. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o consultor, especialista no assunto, o Léo Carvalho. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Zé. Obrigado pelo convite. Tudo bem, Dani? Obrigado também pela presença. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza, Léo, vai ser um sucesso. Pessoal, para quem não conhece ele, depois digita no YouTube aí, ele tem um canal no YouTube que chama Café Além da Xícara, tá? Então é um sucesso, né, esse canal. Sempre que eu posso, estou assistindo os vídeos, tem muita informação de qualidade. Quem puder lá assistir um pouco mais, acompanha lá esse canal, tá? E, Léo, vou pedir para você se apresentar, contar para a turma quem é você, quem é o Léo, por que essa paixão da cafeicultura. Fica à vontade. Léo Carvalho, aqui de Monte Carmelo, na região do Cerrado Mineiro, né? Nascido e criado aqui na cidade de Monte Carmelo. E como a grande parte da nossa economia aqui é fomentada pelo café, né? Então nós crescemos dentro da cafeicultura. E isso acaba que gerou uma paixão muito maior do que eu imaginava, sabe? A cafeicultura, para mim, virou um filho, Zé. E fiz agronomia na Estadual de Goiás, me formei em 2009, 2009, eu tenho muito tempo já. Formei em 2009, voltei para Monte Carmelo e ingressei numa distribuição aqui, né, na época, me tornei consultor de campo e fui desenvolvendo projetos, né, dentro da cafeicultura, que foram possibilitando esse conhecimento, que o café é uma cultura muito morosa, então tudo nele requer muito tempo para você desenvolver conhecimento. E em 2015 tive a oportunidade de ingressar na atual ICL hoje, da antiga Produquímica, por onde eu fiquei 6 anos e realmente foi onde me deu o suporte e a base para que eu me tornasse um consultor em cafeicultura hoje. Me desliguei da ICL em 2020, 2021, não me recordo, mas realmente foi a base que eu tive de sustentação para chegar na consultoria hoje, sabe? Então hoje o Café Além da Xícara é uma empresa que presta consultoria diretamente para 4.000 hectares aqui na região nossa aqui do Cerrado Mineiro, direto, né, que é onde a gente frequenta mensalmente esses produtores, e consultoria indireta chegando a quase 10.000 aí, que são produtores que a gente visita pontualmente. Então, graças a Deus, o Café Além da Xícara acabou dando certo. Que legal, Léo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu vejo que você, com seu trabalho, seu conhecimento, você está realmente difundindo a cafeicultura, inovando e contribuindo muito para a cafeicultura. Obrigado, Zé. Parabéns, Zé. Você está fazendo muita diferença aí para a vida dos cafeicultores. Amém, obrigadão. Levando produtividade, levando qualidade, conhecimento. E acho que é o mais importante, né? A base de tudo, eu estava conversando isso ontem, que a base de tudo, logicamente, primeiramente é Deus, a família e o conhecimento, né? Sem ele a gente não chega a lugar nenhum. E fomentar esse conhecimento da cafeicultura, para mim, é muito importante. Legal. Então vamos falar sobre conhecimento. Para começar, vou fazer a primeira pergunta, Léo. Claro. Vamos falar dos 7 passos, né, para uma cafeicultura de alta produtividade. E o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é como fazer uma base bem feita. Então, Léo, o que é necessário para a gente fazer um bom manejo de solo, englobando lá as 3 fertilidades do solo, né? Física, química e biológica? Zé, isso é um fator que eu estou batendo já há muito tempo, né? Ano passado, ano atrasado, nós elencamos várias propriedades para abrir trincheira e realmente estudar o perfil do solo, né? Então, eu acredito que o grande limitante hoje aqui na região do Cerrado Mineiro, as outras regiões já não têm tanto conhecimento, mas é a má estruturação do solo, fisicamente e biologicamente. Quimicamente, os nossos solos aqui são muito ricos, mas muito mesmo. E o que nós estamos fazendo agora? Realmente dando condição para essa planta que a gente está, né,
colocando em cima do solo, ter condição para sugar esses nutrientes quimicamente que nós temos nos nossos solos. Então, eu acho que essa parte estrutural, através de uma subsolagem, das plantas de cobertura, que não fazem o trabalho sozinho, né? Muita gente aposta no trabalho da planta de cobertura como se fosse, né, a última bolacha do pacote, mas infelizmente todos os trabalhos têm nos mostrado que só as plantas de cobertura, dependendo da densidade do solo, a gente não consegue promover o que realmente necessita. Nós estamos com a densidade aqui altíssima, fizemos várias as análises aqui, tanto na área de cereais como na área de café também, para fazer comparativo. E quando você compara a densidade do solo no café com a densidade no solo de uma mata nativa que deu origem ao café, a diferença é gritante, você não tem noção. Então nós estamos pecando muito por isso, nós estamos com excesso de nutrientes aqui, como fósforo, potássio nos nossos solos, e tendo pouco aproveitamento, né, em função dessa má estruturação do solo. E logicamente, quando você tem um solo compactado, um solo denso, você afeta diretamente a biologia do solo. Então, é umas sucessões de equívocos que a gente tem cometido, que é onde a gente está apostando para que realmente a gente possa começar a construir uma cafeicultura diferente. Né? Nós já tivemos médias produtivas aqui muito boas na região do Cerrado, mas hoje a gente enxerga que essas médias cada vez mais estão caindo, e muitas das vezes a gente atribui essa queda nessas produtividades apenas aos intempéries climáticos. Mas eu acredito que nós temos um potencial teórico do café, eu sempre prego isso, segundo o professor José Donizete, 370 sacas por hectare. Aqui no Cerrado hoje, a gente não está colhendo nem 10% desse valor. Então, grande parte disso aí em função dessa base que nós estamos pecando, sabe? Seja nessa base estrutural, seja na base de corretiva, né? Nós estamos... Por muito tempo, a cafeicultura, assim como a agricultura, né? Eu sempre vi isso com muita crítica, nós vivemos um mundo do medo. Pessoal, se você não fizer isso, você não vai ter isso, sabe? Então, foi colocado um medo muito grande nos produtores, e um desses medos, não só nos produtores, mas nós também, na época de estudantes, foi o calcário, que é uma coisa tão simples, tão básica, e por muito tempo nós deixamos de fazer calagem aqui. Primeiramente, por uma amostragem mal feita, e segundo, pela a má interpretação dos laudos, e terceiro, pelo medo do excesso do calcário, pelo medo que foi nos imposto lá atrás, né? Então, a gente está resgatando isso, nada mais além disso, é um resgate desse conhecimento, e a gente tem conseguido agregar drasticamente aqui nas nossas consultorias, sabe? Então, acho que o primeiro passo do produtor realmente é estruturar o solo para que a gente possa dar condição para essa planta se desenvolver de forma satisfatória. É o que acontece no Conilon hoje, né? Nós tivemos no Espírito Santo, conversando com o Henrique, que é o consultor de Conilon. Falei, Henrique, qual que é o segredo para vocês, né, atingir altas produtividades aqui? Eu falei assim, Léo, é a base. Água, solo bem estruturado e uma nutrição equilibrada. Não tem segredo. Então, a busca incessante minha agora é trazer isso para o Cerrado, né? Entendi. Dentre outros fatores que nós vamos comentar aqui, como é o caso das variedades. Né? Sim. Então, basicamente, é isso. Então, assim, resumindo, às vezes o pessoal foca muito na parte química, Justamente. e esquece da física e da biológica. E a física influencia diretamente também na biológica, que é vida, né? Que é vida, justamente. E assim, no momento que nós estamos vivendo, de tanta adubação nossa, por exemplo, né? Subiu drasticamente. Subiu drasticamente. E nós temos reserva aí para suprir plantas, muitas das vezes, sabe, 40, 50, 100 sacos por hectare, sem o cara gastar nem R$1 de adubo, sabe, em função só dessa otimização. E outra coisa que eu sempre prego também, é que a gente nunca deve seguir receita de bolo. Né? Existem as literaturas que, logicamente, servem como base para a gente, mas a lavoura, ela tem vida própria. O consultor hoje que chega dentro da lavoura e receita e fixa a adubação de acordo com alguma metodologia, já está se equivocando, no meu ponto de vista, porque a lavoura, ela mostra para você o que ela precisa. Esse ano mesmo, nós tivemos várias experiências de lavoura de baixada, por exemplo, com nem R$1 de nitrogênio. Nós não gastamos nada, zero, e com altíssimas produtividades. Foi o contrário, quando nós reduzimos a adubação dessa lavoura, equalizamos essa adubação, a lavoura deu resposta em produtividade, justamente em função dessa sensibilidade, sabe? Então, nós temos que ter esse equilíbrio de base, sabe? Nunca engessar as coisas, tudo tem que ter equilíbrio. O famoso equilíbrio. É o famoso equilíbrio. Então, basicamente, seria isso. Léo, aproveitando um fato aí que você pontuou na sua fala sobre cultivares, né? Nós sabemos que para café arábica temos diversas cultivares plantadas, né, no Brasil, no entanto, em torno de 12 aí as mais cultivadas, né? Considerando, é claro, a questão de adaptação à região, resistência a doenças, possibilidade de mecanização, tá?
eu gostaria que você pontuasse um pouco para a gente, né? Como proceder, né? Como classificar uma cultivar que seja ideal para cada região, como que isso impacta, né? Num ponto aí de alta produtividade. Olha, Dani, o pilar da variedade é um pilar muito interessante, porém, infelizmente, muito mal subsidiado ainda, sabe? O que aconteceu? Eu entendo dessa forma, né? Hoje ainda 75, 80% do nosso parque cafeiro é formado de Mundo Novo e Catuai. E, logicamente, né, tem lugares que vão muito bem e tem lugares que não vão muito bem. O que eu acho que foi o pecado da nossa cafeicultura aqui? Foi de não ter dado condição de experimentação dessas variedades em diversas regiões. Hoje nós temos alguns campos de variedades que estão nos dando subsídio para recomendação, mas a vida inteira isso não foi construído. Então, hoje a recomendação de uma nova variedade é muito complexa, seja para o produtor e mais ainda para o consultor. Porque o produtor, logicamente, ele quer implantar uma variedade e ele quer que aquilo dê certo. Mas muitas das vezes a gente não tem referência. Nem o vizinho do lado não é referência. Eu tenho áreas aqui lado a lado, que um Catuai 144 tem média de 50 sacas por hectare, e do outro lado, pular cerca, o mesmo Catuai com o mesmo trato, não dá média nem de 20, em função de baixada fria, sabe? Em função de um solo mais arenoso. Então, é muito complexo, sabe? Principalmente essa questão do frio, né, que a gente tem aqui, ou os extremos de altas temperaturas. Então, a identificação da variedade para a região realmente é muito complexo. O que a gente orienta hoje os produtores, que a gente está, né, cada vez mais possibilitando ajudar esses produtores, é que todo plantio, esse produtor possa solicitar várias variedades para que ele possa implantar na sua área e depois desse teste feito na sua área, você ter condição de fomentar essa variedade em larga escala, sabe? Então, realmente é muito complexo. E um equívoco também que a gente sempre tem, Dani, por parte até da pesquisa, são as variedades hoje, como você falou, em relação à tolerância, né? Nós temos um sério problema hoje que são os nematóides. Infelizmente, fomos mal orientados em relação a variedades como o IPR100, por exemplo, IPR100, IPR103, por muito se falava que são variedades resistentes. E a gente entende que não é resistente, né? O fator de reprodução mesmo do IPR100 para a amiloidose paranaense, que é um nematóide muito crítico, não tão crítico para nós, mas no Paraná, chega a 14. Então é muito alto. Um Mundo Novo é 54, 58. Então não é resistente, ele é tolerante. Para a amiloidose exígua, ele não tem resistência absolutamente nenhuma. Não tem tolerância nem resistência. Então existem equívocos, né? E os achismos que a cafeicultura, infelizmente, proporciona, que isso complica mais ainda, porque eu vejo muito produtor aí tirando lavoura e plantando IPR100 como se fosse resolver todos os problemas. A gente entende que não. Porque, sabe, a planta, mesmo essas plantas tolerantes, elas consomem muita energia para gerar essa tolerância. Então, você acaba perdendo em produtividade também. Então, a identificação dessas variedades realmente é muito complexa, sabe? Não dá para você falar assim, qual que é a melhor? Depende da região, depende da altitude, depende do clima. Então, realmente, no caso da variedade, nós temos um depende ainda muito acentuado. E outra coisa que a gente peca muito é a pesquisa, porque a pesquisa governamental hoje, ela não existe mais para a cafeicultura, né? Nós temos um fundo rural aí com mais de um fundo café com mais de 6 bilhões de reais guardados, e eu não sei o que está sendo feito desse dinheiro, eu pessoalmente. Nós poderíamos estar investindo isso em pesquisa e não está. Porque a iniciativa privada, infelizmente, não tem interesse em desenvolver cultivares que sejam interessantes para a cafeicultura, porque a cafeicultura ainda representa uma porcentagem pequena na estruturação da nossa agricultura. Então, essa dificuldade nós temos. E outro problema é a questão da morosidade em desenvolver uma variedade. Se nós não partimos realmente com veemência para desenvolver a clonagem, como foi feito no Conilon, dificilmente nós vamos atingir um patamar de altas produtividades também, sabe? Pelo que a gente enxerga. Então, existem vários limitantes quando se toca no quesito variedade de café. Mas, resumindo, de forma produtiva, Léo, o que eu planto? Na minha recomendação hoje, é realmente olhar ao seu redor, né? Você vai ter que procurar o seu vizinho, mais próximo de você, para você entender, ou dentro da sua propriedade, você entender o que está dando mais certo. Porque é difícil você fazer uma recomendação de uma variedade sem conhecer essa variedade naquele local. Corre um sério risco realmente de dar errado. Legal, Léo. Então, assim, se o produtor quiser ser o mais assertivo possível, pelo que você falou, né? O ambiente influencia muito, o solo, tudo. Não dá para pegar uma variedade que está dando certo lá no sul de Minas e trazer para cá, né? Na própria propriedade, né? Às vezes você pega você pega um Mundo Novo a 900 metros, você desceu 10 metros para baixo, o Mundo Novo não produz mais.
Então é muito complexo, né? O que eu peço agora é que realmente a gente se una para trazer mais pesquisa, né, para a nossa cafeicultura. É o que é a nossa busca incessante hoje, em função disso. Para aumentar aí os patamares de produtividade, né? Porque a gente vê a soja, o quanto que avançou, né? A soja saiu do ano de 2000, nós saímos aí de 20 sacos por hectare, hoje nós estamos 60, 70 sacos. Justamente. Né? O café saiu de quanto? Nós de 5 para 30. E 30. Esses últimos 2 anos aí, a média sequeira em torno de 15, 16 sacos por hectare, irrigado chegando a 22. 22, então... É lastimável, né? Para uma região teoricamente tão tecnificada. Dá para dar mais espaço, né? Muito, dá para avançar. O que falta realmente é esse engajamento. Né, com a cafeicultura. Mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Vamos sim. Lembrando, pessoal, ó, falamos de 2 passos, né? Vamos falar 2 segredos. 2 segredos aí de 7. Falta mais 5 segredos. E um outro segredo que eu vejo, Léo, que é muito discutido, né? Então, o pessoal comenta muito. A Dani também pode complementar. Arranjo de plantas, espaçamento. Teve uma época que a turma reduziu, acompanhei cliente, Léo, que antes estava com 3,60, reduziu para 3 metros na rua. Então, 5 mil plantas, 4 mil plantas. É uma pergunta aí, eu sei que pode variar muito, né, Léo? Mas esse arranjo de plantas e população é muito discutido, né? Eu queria que você comentasse um pouco o que você está vendo hoje de melhor aí sobre arranjo e população de plantas. É muito complexo também, como você falou, assim como as variedades, né? Em cada local a gente vê que reflete de alguma forma. Mas eu, pessoalmente, particularmente, você tem uma noção aqui, as melhores médias que eu já acompanhei foi de espaçamento de 5 por 1. 5 por 1. 5 por 1 na nossa região aqui. Você vai dar quantas plantas? 2 mil plantas. 2 mil plantas por hectare. Então, as variedades Mundo Novo e Catuai, a 5 por 1, foram as melhores médias produtivas que eu já acompanhei. Essas lavouras nem existem mais, né? São lavouras mais antigas, mas então eu fui muito, como é que eu te falo? Eu fui muito cabeça dura até aceitar essa questão conservador, né, para aceitar essa questão da redução do espaçamento. Logicamente, entre ruas eu não vejo problema absolutamente nenhum, a não ser quando você planta uma variedade de porte alto, né, você vai ter, quando você reduz demais a rua, você vai ter um probleminha de ter que entrar com poda mais frequente. No sul de Minas é outra realidade, então, mas trazendo para o Cerrado aqui, para a gente tem esse probleminha. Mas o que eu tenho adotado aqui, a preconização minha hoje, para variedades de porte baixo, 3,80, no máximo 3,60 por 65, 70. Menos que isso eu não tenho fechado não, sabe, Zé? Eu enxergo que não é tão promissor. O que acontece quando você reduz demais o espaçamento? No primeiro e segundo ano é ótimo, você vai ter realmente uma elevação da produtividade pelo número de plantas, mas a partir do momento que essa planta começa a entrelaçar ali, você mata os anos produtivos do meio da planta. Então você acaba que ao longo do tempo, você não vai ter uma produtividade média tão interessante, sabe? Agora, logicamente, o que se reflete? Quando você abre também esse espaçamento entre plantas, você favorece a planta a produzir mais. Aí você tem que se atentar ao manejo nutricional e de base dessa planta. Porque se eu tratar da mesma forma também, eu corro um sério risco de ter um problema sério. Né? Do pé que chega a morrer. Você pega um arara aí, conforme o espaçamento dele, se você plantar ele para 70 centímetros, 75, produz demais, dá conta. Só que você tem que se atentar para a base, porque senão você vai morrer no ninho. Tem pouca comida, né? Tem pouca comida. Então é basicamente isso. Mas hoje a minha preconização aqui, assim, o Léo hoje, é em 3,80 por 65, 70, 75. Vai depender muito de cada local que a gente implanta essa cultivar. Excelente posicionamento, Léo. E até aproveitando, né, que a gente já comentou de arranjo, de população, de espaçamento. Um outro assunto que é muito recorrente, né, ainda na cafeicultura, diz respeito ao manejo da arquitetura do cafeeiro e também a condução das desbrotas, né? É aquele manejo, né, que consiste na retirada das brotações que nascem ali do ramo ortotrópico, né, e que inclusive podem utilizar essas reservas energéticas da planta, né, que a planta poderia estar utilizando, seja para o seu crescimento e até mesmo para a sua produção. Além disso, prejudicando também a própria arquitetura da planta em si, e diminuindo, né, Léo, a longevidade dessas plantas. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, como que esse manejo de arquitetura, ele constitui-se o 4º passo de sucesso para uma cafeicultura de alta produtividade. Perfeito, Dani. Acho que, primeiro ponto, quem não desbrota café, não colhe café. Isso é fato. A lavoura que não é desbrotada, infelizmente, ela não é produtiva.
né? Essa discussão existiu por muitos anos, eu desbroto, não desbroto, e hoje a gente tem certeza, e eu falo isso com convicção, que quem não desbrota café não colhe café. Você atingir um teto produtivo interessante, tem que existir a desbrota. Isso é fato. Então, que fique bem claro isso aí, é o posicionamento nosso aqui hoje, não só meu, mas hoje eu acredito que seja uma verdade, né, em todas as regiões. Quem não desbrota café não colhe café, fato. Em relação ao manejo aí da arquitetura, esqueletamento, poda, recepa, aí vai variar muito da variedade, né? Você pega essas variedades de porte alto, como o Mundo Novo, que a gente tem bastante na região, é uma lavoura que tem dá condição de você manejar ela assim, muito facilmente, né? Você esqueleta um Mundo Novo hoje, ele volta aí com seus 100, 110 sacos, para nós aqui é muito comum. No sul de Minas também, da mesma forma, pelo que a gente conversa. Então vai depender muito da parte financeira, né, de caixa, do fluxo de caixa do produtor. Logicamente, quando você preconiza um esqueletamento, se a lavoura deu 60, 70 sacos esse ano, e o ano que vem ela vai dar seus 10, 15, eu acho que não vejo justificativa de você manter uma safra dessa no pé. É muito mais viável esqueletar essa lavoura, trabalhar com fluxo de caixa, logicamente, muito mais baixo, porque eu vou ter uma redução drástica de custo, principalmente na parte da colheita, né? A gente sabe disso. E no outro ano você vem com seus 100 sacos aí. Então, além com a média, muito mais interessante. Esse é meu ponto de vista, sabe? Agora, no caso da recepa, por exemplo, é um manejo que eu pessoalmente não gosto. Eu acho que as recepas nossas aqui, apesar de a gente ter algumas recepas boas, mas eu não acho interessante, o manejo interessante, não. Eu acredito que se você tiver condição e fluxo de caixa para tirar a lavoura e fazer uma implantação de uma nova lavoura, é mais interessante. Mas vai de acordo realmente com a estrutura, né, de cada produtor, de cada fazenda, então varia muito. Mas que fique bem claro, né, acho que é um manejo muito bacana. Safra zero que para nós não é uma realidade ainda, aqui na região do Cerrado Mineiro, o pessoal é muito resistente em relação à safra zero, mas eu acredito que esses 2 anos agora nos ensinou bastante. O pessoal, você vê bastante gente já comentando e tentando abrir a cabeça para partir para um safra zero em algumas lavouras. Nós estamos com muita lavoura velha aqui e o pessoal sem condição de renovação. Então a safra zero acho que isso vai ser uma realidade daqui a uns tempos aqui para a gente também, assim como já é no sul de Minas. Interessante, Léo. E você falou de recepa, né? Eu vejo o pessoal falando que quando faz recepa, reduz ali a população no mínimo 10 a 15%, né? Drasticamente. E você perde muita planta. Principalmente quando você não estrutura o solo, porque quando você, logicamente, né, quando você faz manejo de esqueletamento, você perde raiz. Quando você faz recepa, você perde mais ainda. E como o primeiro passo lá foi a estruturação do solo, 99% dos produtores não se atentam para isso. Então você não faz uma subsolagem. Aí você imagina a raiz novinha num solo extremamente compactado. Aí você tem um nível de mortalidade das plantas ainda maior. E uma desuniformidade da lavoura muito grande, sabe? Então é crucial, se alguém realmente optar por fazer a recepa, primeiro ponto, se atentar pelo tamanho da recepa. A gente tem vários trabalhos mostrando que recepa para nós aqui, até agora, acima de 60 centímetros, nunca abaixo. Muita gente ainda preconiza 40, mas 60 são os melhores resultados que nós tivemos. E fazer uma subsolagem a 20 centímetros do tronco, que é o que a gente tem feito aqui, para dar condição dessa nova raiz sair. Caso contrário, está fadado ao insucesso também, infelizmente. Legal. E assim, Léo, você foi muito convicto, né? Você falou da desbrota. Então, o cara que não desbrota, o produtor que não desbrota café, não colhe. E concordo com você, eu converso com alguns consultores também de outras regiões. Tem consultor que fala que depois de 3 anos sem desbrotar, a produtividade média fica 22 sacos por hectare. Justamente. Então, vai caindo, você não vai colher café, vai colher ramo, né? Ramo ladrão. Então, é muito complexo. Apesar de ter um custo alto, né, da desbrota, por hectare, né, mais vale o investimento. Se paga tranquilamente, viu, Zé? Porque a gente não pode pensar na lavoura de café por um ano só, né? Então a gente tem que sempre pensar, é uma lavoura que vai ficar aí 15, 20 anos, e realmente ela se paga tranquilamente. Longo prazo, né? Construir arquitetura ali para produzir ramos laterais, que é o que vai dar o retorno. Muito bom, Léo, ficou bem claro. Caminhando agora aí pro quinto passo, né, ou quinto segredo. Nós vamos falar um pouco, que eu vejo que é um ponto muito importante também, né, do quinto segredo aí, manejo nutricional e fertirrigado. Então, assim, Léo, destaca o pessoal, queria que você destacasse, quais são, assim, o que o produtor não pode esquecer, pensando no manejo nutricional, o que ele tem que ter muita atenção. Eu acho que a primeira coisa, infelizmente, para a gente é uma verdade, mas para muita gente não é, o primeiro passo é uma análise de solo bem feita, né? Não tem segredo. Se você tiver uma análise de solo bem feita e fazer uma boa interpretação, acho que é o primeiro passo do sucesso do manejo nutricional.
Então é uma coisa que eu bato muito também. Infelizmente, né, ainda a gente vê uma resistência muito grande também do cara fazer uma análise de solo e acompanhar essa análise de solo. Se eu fosse produtor, era um momento da minha fazenda que eu não deixava ninguém pôr a mão. Eu queria fazer, sabe? Então, e eu sempre preconizo isso dentro das minhas consultorias. Hoje eu tenho o pessoal que me ajuda, mas eu sempre fico em cima. Só isso aqui vai ser a base para o nosso trabalho. E é barato, né? É muito análise barato. de solo é muito barato. É de graça. É de graça. É de graça. É. Então, nós temos que fazer uma análise de solo bem feita. Segundo passo, eu acredito que é realmente entender e ter a sensibilidade de entender o que cada pedacinho da minha fazenda está me mostrando. Né? Porque, como eu falei para você, receita de bolo dentro da cafeicultura, da agricultura, não existe. Se eu tenho um solo bem condicionado, ele vai exigir um volume de adubo menor. Se eu tenho um solo mal condicionado, eu preciso condicionar esse solo, porque eu não gasto um volume de adubo tão grande, que a gente vê aqui o pessoal cometendo muitos excessos em função da base. O solo está mal estruturado e a planta começa a não responder, o pessoal começa a aumentar e aumentar adubo. Então, você vai gerando um desequilíbrio gigantesco, principalmente para praga e doença, que seja o bicho mineiro. Grande problema do bicho mineiro aqui na região do Cerrado Mineiro, falo isso com propriedade hoje, o desequilíbrio não é nem em função de produtos químicos, é em função do desequilíbrio nutricional. Sempre, eu falo para você, não vou 100% de certeza, 100% de verdade, mas 99% de desequilíbrio nutricional, em função dessas receitas de bolo e esse mau entendimento do que é feito, sabe, na lavoura. Então, eu acredito que é dessa forma. Outra coisa é pontuar, realmente entender a cultivar que você está trabalhando, que é de extrema importância também. Infelizmente, nós pecamos muito por isso ainda. Você pega o Mundo Novo, que é precoce, você pega o IPR100, que é tardio, uma área que é tardio, a forma de você adubar esse café é totalmente diferente. O Mundo Novo, eu vou até começando enchimento de grão, novembro, dezembro, janeiro, você pega um IPR100 e você vai passar para março, abril. Então, você tem que ter essa sensibilidade também, sabe? Nós aqui que temos a possibilidade de fazer fertirrigação, tudo isso tem que ser levado em conta. Não existe você falar assim, eu vou adubar café, antigamente o pessoal falava, né? Era no finados, Natal e Carnaval. Então, não existe isso. Nós não temos que ter regra dentro da cafeicultura. Então, a gente entender e ter essa sensibilidade. E, logicamente, utilizar boas fontes, entender a dinâmica de cada variedade, o comportamento de cada variedade dentro da sua propriedade. Como eu disse, tem lavouras nossas de Mundo Novo esse ano que não recebeu uma gota de adubo. E foi o ano que a lavoura mais vai entregar para nós no ano que vem. A lavoura de baixada, normalmente, ela tem uma sensibilidade muito grande com nitrogênio, porque ali tem um acúmulo de matéria orgânica muito alto, maior, então já existe uma disponibilização de nitrogênio grande. Nessas áreas, quando você corta o nitrogênio, que foi o caso nosso, zeramos o nitrogenado, nós tivemos uma resposta fantástica. Aí eu tenho que aumentar o quê? Boro, cálcio e potássio na folha, dentro dos níveis adequados. Mas nós estamos trabalhando com níveis de boro aí, em 6, 7 quilos de boro por ano. A literatura fala para a gente 1,5 kg, 2 kg, 3 kg. Nós estamos mais do que dobrando isso aí, em função de perdas que a gente tem, em função do aproveitamento da planta. É outro medo que o pessoal tem muito também, intoxicar a planta com boro. Dificilmente você vai conseguir fazer isso na nossa região. Nossa CTC de 8, 10, igual nós temos aqui, alta, né? É muito alto, então isso não vai acontecer. E o café é uma planta muito exigente em boro, exporta muito no grão. Muito. 70%, 65% do boro vai no grão, né? Magnésio. Aí você começa a ter uma série uma sucessão de equívocos também. Que a gente fala, não vou falar aí, porque é equívoco realmente. Quando você pega a base, né, o calcareamento, que hoje a fonte mais barata de você fornecer é cálcio e magnésio. Se você trabalhar com a dose de recomendação de V%, a gente vê muitos erros em relação a isso também, porque o V% é composto pelo quê? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Normalmente as áreas nossas aqui estão estouradas em potássio. Aí você pega uma análise de solo, vai corrigir essa análise em cima de V%. Ela não vai te pedir calcário, mas o cálcio e magnésio no valor absoluto está muito baixo. Se eu não subir magnésio, eu não subo o quê? Fósforo. Então vai virando uma sucessão de uma cadeia, né? Aí o pessoal, mas eu tenho que colocar muito potássio por causa do enchimento de grão. Fala, beleza, mas se você colocar muito potássio, não vai subir magnésio. Né? Que é um elemento essencial para o transporte de nutrientes para o grão também. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio e esse entendimento tem que existir para que a gente possa progredir também. Eu acho que a gente peca mais uma vez pela base. E outra coisa que nós estamos buscando agora também é entender a curva de extração de variedades.
Vai ser um trabalho muito complexo, né? Exige um trabalho muito complexo. Estava conversando com o Henrique no Espírito Santo também, que é outra coisa que eles já têm lá, né? Entendendo essa curva de extração. E aí entra a questão de adubo de liberação controlada. O tanto que isso vai nos favorecer e até as empresas a nos auxiliarem a desenhar essa curva para a gente entender cada vez mais o posicionamento de cada variedade. Que eu acho que nós temos uma ferramenta muito grande na mão, muito bacana. Nós precisamos utilizar ainda melhor essas ferramentas, sabe? Então, nós vamos começar esse trabalho e vai exigir cada variedade em torno de 2.000 amostras, tanto de solo quanto de folha, e o histórico de produtividade. Então, vai ser muito moroso. Mas eu, mais uma vez, estou pleiteando isso aí para que a gente possa trazer isso para o nosso Cerrado Mineiro, sabe? Mas vai ser um resultado, assim, hoje não tem esse resultado, né? Não tem, então vai ser um negócio que vai contribuir muito aí. Se Deus quiser, é o que nós estamos buscando. Fantástica essa notícia, viu, Léo? Realmente aqui para a região do Cerrado a gente precisa disso, tá? E como eu sempre falo, né? Eu acredito que todos esses 7 passos aí que a gente está elencando, eles estão conectados. E não menos distante, né? Quando a gente fala de manejo nutricional, a gente já puxa um gancho também para o manejo fitossanitário, né? Sabendo que esse manejo fitossanitário, né? Na maior parte das vezes na prática, a gente tenta ao máximo basear ele na prevenção, né, de forma a criar diversas condições aí que auxiliam o cafeicultor, né, na menor incidência de pragas, doenças, e também nos auxilia aí com o próprio manejo de competição por plantas daninhas. Nesse contexto, a gente sabe que precisamos de diversas estratégias, né, para poder conduzir esse manejo fitossanitário. Então, como 6º passo para uma cafeicultura de alta produtividade, conta para a gente aí um pouquinho de como que você enxerga o manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas na nossa região do Cerrado Mineiro. Dani, é perfeita a sua colocação e o que eu entendo? Mais uma vez eu volto à base. Eu acredito que tudo que a gente, assim como o ser humano, né, as plantas também, necessitam de resistência para combater praga e doença. Hoje mesmo um cliente meu me ligou, falei, Léo, aqui no meu café só começou a minar, mas você vê que as minas não vai para frente. Sabe, é que assim, você lembra que nós conversamos lá atrás que você ia chegar nesse ponto? Calagem, adubação equilibrada, o café mina e a mina não progride, Zé. Que interessante. Resistência da própria planta induzindo, é a natureza. É outra coisa, é você ter essa sensibilidade, essa interação com a natureza. Eu volto mais uma vez a bater no equilíbrio, né? Acredito que grande parte dos problemas que a vida inteira nós tivemos com desequilíbrio de praga e doença aqui na região do Cerrado, em outras regiões eu não tenho tanto conhecimento, mas aqui para nós, hoje, cada vez mais eu entendo que o grande problema nosso é a base, é a nutrição da planta. Se você tiver uma planta bem nutrida, bem estruturada, uma planta desbrotada, né, que você não vai ter o roubo de nutrientes para o broto ladrão, que não faz sentido nenhum, você vai ter um controle de praga e doença muito satisfatório. Nós tínhamos um problema seríssimo aqui com bacteriose. Até acabei de receber o vídeo de um cliente meu aqui em altitude, problemas com bacteriose, mas com adubação aí 550 kg de nitrogênio, uma planta com 1.100 metros de altitude. Você desequilibrou para a bacteriose. Bicho mineiro, que está sendo um grande problema para o Cerrado ainda. Nós temos a grata felicidade de falar, Zé, que dentro dos meus 4.000 hectares de consultoria hoje diretos, eu não tenho problema com bicho mineiro mais. Não existe problema, graças ao bom Deus, e a esse equilíbrio que a gente tem buscado. Sabe? E não tem segredo. Assim, o que você faz diferente? Só emprego o conhecimento em favor da praga e da doença, mais nada. Sabe? E a vida inteira nós fomos, mais uma vez, condicionados ao medo. Se tiver agora, eu concordo com a Dani em relação à prevenção, mas, por exemplo, eu vou fazer uma pulverização preventiva para a broca, eu não vou fazer um negócio desse. A broca, a gente sabe que ela é pontual dentro da lavoura. Sabe? Você vai fazer um monitoramento bem feito. Aqui tem broca, vamos pulverizar. Aqui não tem, eu não vou pulverizar. Não precisa gastar. Não precisa gastar com isso. Nós sempre fomos condicionados ao medo. Isso é muito horrível, é muito ruim para o produtor. Sabe? Não só pelo gasto. Aí você começa a gerar desequilíbrio. Você está fazendo um negócio que não tinha fundamento você fazer naquele momento ali. Então, mais uma vez, o café não tem calendário, não tem relógio, sabe? Muitas das vezes você tem que ter essa sensibilidade. Agora, logicamente, o que eu tenho feito hoje para o controle de bicho mineiro? Um manejo inteligente, eu falo dessa forma. Muitas das vezes o produtor lança a mão de uma tecnologia, eu estou com um problema de bicho mineiro, eu comecei a ver mariposa na lavoura. Se eu comecei a ver mariposa no nível de infestação que condiza com a aplicação, eu vou lá aplicar um produto específico para mariposa? Não vou.
Se eu tenho uma mariposa na lavoura, cada mariposa deposita 50 ovos por dia. Ela vive 15 dias na minha lavoura, você imagina uma mariposa por batida, o que ela vai gerar no final de 15 dias? Então, justifica eu fazer uma aplicação só para mariposa? Não justifica. Coloca um ovo milicida junto e uma aplicação para mariposa. Você vai matar os 3 pilares dela numa aplicação só. Você está entendendo? Então, acho que tudo é essa base, é utilizar do conhecimento, que é a coisa mais simples do mundo para entender isso. Então, eu vejo que muita gente peca nessa questão, sabe, desse entendimento. Em relação ao manejo de mato, o que eu vejo hoje, mais ainda, né? Como a gente busca um solo bem estruturado, cada vez menos a gente trabalha com herbicida nas nossas lavouras. Se eu fiz uma subsolagem numa área, a primeira coisa que eu tenho que fazer logo em seguida é plantar uma braquiária. Se eu plantei uma braquiária, vou trabalhar com roçada ecológica. Acabou o problema meu com o mato. Ou se eu vou trabalhar com herbicida na hora de arruar o café. Dessequei a braquiária, fez a arruação, voltou a chover, volta a braquiária de novo. Acabou. Você não tem, sabe, não tem que sofrer com isso. Isso tem sido uma verdade para nós cada vez mais. As plantas de cobertura da mesma forma. Você vai fomentar inimigo natural dentro da propriedade, ciclar de nutrientes. Né? Nós temos, como eu falei, cada vez mais muito nutriente dentro da nossa lavoura, nós não estamos sabendo utilizar ele. Então, planta de cobertura resolve 2 problemas. Ela vai ciclar potássio muito bem, vai ciclar fósforo e, principalmente, vai minimizar seu problema com o mato. Roçadeira é um manejo muito barato, apesar de você entrar mais vezes na lavoura, mas não se torna um manejo barato, você vai gastá-lo disso. Né? Então, eu acredito ser dessa forma. Legal, Léo. Tem 2 pontos aí que eu destaco do manejo fitossanitário que, para mim, chamou muita atenção. Enquanto a gente vê muitos clientes sofrendo aí com o bicho mineiro, muitos cafeicultores sofrendo com o bicho mineiro, você consegue manejar ele muito bem através de uma nutrição equilibrada. Né? Os nutrientes ali, melhorando a resistência da planta, né? E criando uma barreira. Muito legal esse relato seu aí, que você falou que dentro dos 4.000 hectares hoje, praticamente não tem problema. Não tem problema com o bicho mineiro. Muito, muito interessante. E outro ponto que você abordou muito bem, que eu gostei também, e que eu já acompanhei algumas fazendas também que tem isso, já acompanhei tanto fazenda de cereais quanto de café, que usa cobertura, braquiária no meio da rua, eles economizarem potássio. Tinha fazenda de cereais, Léo, que 4 anos não aplicava potássio. E de café também eu acompanhei 3 anos sem aplicar potássio. A braquiária estava pegando esse potássio a 2 metros, né, de profundidade e trazendo ele para cima, ajudando aí na ciclagem do nutriente. Nós temos área que já é de 5 anos, né? 5 anos. Utilizamos as velhas do solo e essa ciclagem que aquela proporciona. Então, nós estamos tendo muita alegria com isso aí. Você imagina a rentabilidade que você proporciona dentro de uma fazenda, quando você elimina uma adubação tão cara como é o potássio, como é o fosfato. Sim. Então, você acaba rentabilizando o produtor de forma muito satisfatória. E nada mais utilizando dessa base. Nós não estamos fazendo nada. Você é doido de cortar potássio. Não tem ninguém cortando potássio. Acompanha o teor no solo. Acompanha o teor no solo. Se está em excesso, eu deixo o nível crítico no solo, trabalho de excesso. Tá bom. Volta ao equilíbrio. Legal. Para fechar aí, Léo, o último passo, né? Vamos, para quem está nos ouvindo até agora, capitulando aí, nós falamos já falamos de 6 passos, né? Falamos de manejo de solo. O Léo reforçou muito a importância da parte física e biológica do solo. O segundo passo foi sobre a escolha certa da variedade para cada local, né? O terceiro passo, a questão do arranjo de plantas, do espaçamento, ter um arranjo adequado ali para cada variedade, né? O quarto passo, o Léo foi muito incisivo, né? Então, quem não desbrota café, não colhe café. Esse é o quarto passo. O quinto, né? Nós falamos da importância de uma nutrição equilibrada, do manejo de uma nutrição equilibrada, que vai refletir, né, diretamente no sexto passo, diretamente aí no manejo fitossanitário, né? Como a Dani falou muito bem, observe que todos esses passos estão todos interligados. E, lógico, vamos caminhar aí para o passo final, né? Um dos passos mais importantes, né, que é a colheita, a época de colheita do café. Então, assim, Léo, eu queria que você falasse um pouco qual que é a época, o momento, quais são os detalhes que o produtor, o consultor que está nos ouvindo aqui, tem que ficar atento a esse momento da colheita. Essa é a pergunta do milhão, hein, Zé? Antes do Léo falar, já adianto que essa aí eu vou te falar, é a do milhão. Nós temos vários problemas que a gente elenca na época da colheita. O primeiro deles, logicamente, é o planejamento, né? Eu acho que você ter uma boa colheita,
você tem que ter planejamento, não tem como você chegar na época da colheita sem planejamento. E, logicamente, elencar as variedades, quem tem essa possibilidade, elencar as variedades para que a gente possa ter escalonamento de colheita, porque às vezes o cara planta tudo numa variedade só, chega tudo de uma vez só e você não tem estrutura para receber aquele tanto de café, então você acaba pecando demais nisso. Então, o primeiro ponto é planejar. Até a gente que tem condição aqui de fazer florada no goteiro, a gente tem essa condição e tem essa percepção. Vamos fazer isso aqui florar primeiro, vamos colher primeiro, depois a gente faz o outro florar, colhe ele depois, para você ter essa dinâmica dentro da propriedade, né? Segundo passo, logicamente, é ter maquinário. É uma coisa que o produtor ainda peca bastante, essa questão do maquinário dentro da fazenda, porque a gente sabe que quanto mais cedo você tira o café da planta, maior a possibilidade de você reduzir a bienalidade desse café, da gente, né, voltar com boas reservas para ter uma nova florada muito satisfatória. Então, muita gente ainda peca muito por isso, essa elencação de maquinário dentro da propriedade é muito crítica. Maquinário e pessoas, né, que ainda colhem na mão. Então, eu atribuo que quanto mais cedo você tira esse café, seja através de uma colheita seletiva, que a gente faz bastante aqui, já ajuda demais, mas para isso você precisa ter planejamento e máquina. Se você não tiver essas duas coisas, é complicado. E dentro disso que você falou, Léo, tem um resultado do professor Pagotto, né? Exato, comprova isso. Quanto mais cedo você tira, reflete drasticamente em produtividade. Para a próxima safra. Para a próxima safra. E, por exemplo, você vai esqueletar um café. Se você conseguir tirar esse café, quanto mais cedo também, melhora a possibilidade de você aumentar a produtividade na volta do esqueletamento. Então, são vários fatores que nós temos que prestar atenção. E o terceiro fator, e talvez um dos mais importantes, que nós, infelizmente, ainda comete muito erro aqui na região nossa, é a questão da regulagem de máquinas. Tem várias e várias lavouras que nós assumimos, o pessoal, por não ter essa percepção de regulagem, a falta de conhecimento, acabaram com as lavouras. Nós temos lavouras extremamente depauperadas, sem ramos plagiotrópicos. Hoje, o produtor tem que conduzir a lavoura só com broto, porque não tem mais ramo plagiotrópico, em função da má regulagem das colhedeiras. Mas é muita lavoura. Tem uma lavoura aqui na região nossa, de mais de 300 hectares de Mundo Novo, que infelizmente o produtor perdeu a lavoura. Rotação ou velocidade? Freio. É o que mais impacta hoje na quebra de ramos. E é posicionamento de vareta. Muitas das vezes isso aí limita demais da conta, sabe? Então, por isso que eu falo, a cafeicultura ainda está engatinhando para a gente falar que é uma cafeicultura tecnológica. Nós temos que assumir aonde nós estamos para poder evoluir. E talvez esses pontos que nós elencamos aqui são pontos básicos, mas que ainda não são bem feitos, para que a gente possa, né, progredir dentro da cafeicultura. Eu acho que nós temos muito gargalo dentro do café e todos esses pontos aí são gargalos que dá para a gente melhorar, né? E fazer o bem feito para depois a gente atribuir qualquer coisa aos intempéries climáticos. Que, né, hoje está tudo jogando em cima dele, mas acho que falta muita coisa ainda para a gente falar assim, não, é só intempérie climática. Aí quando isso acontecer, eu falei, beleza, agora realmente não colheu porque não choveu, porque a temperatura subiu, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Mas o brasileiro, nós seres humanos, tem muito essa cultura, né, de delegar sempre a responsabilidade ruim de alguma coisa, né? Mas eu chamo essa responsabilidade para o cafeicultor e para os consultores também, nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte bem feita, aí o resto vai ser consequência, mas nós temos que fazer a nossa parte bem feita. Estamos aqui caminhando para o final. Dani, quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Não, na verdade, assim, a mensagem que fica, né, diante de tudo isso que a gente conversou, eu acredito que seja o seguinte, o arroz com feijão bem feito, né, um manejo equilibrado, um manejo específico por região, né, respeitando sempre as limitações das cultivares, respeitando sempre a limitação das condições edafoclimáticas da região, né. E de toda forma, né, com toda certeza, se a gente seguir esses 7 passos aí com muita responsabilidade, com muito bom senso, com certeza a gente vai ter aí uma cafeicultura de alta produtividade. Obrigado, Dani, por essa mensagem final. E agora eu vou passar aqui para o Léo também, para ele fazer um fechamento para os nossos ouvintes, a nossa equipe, os nossos clientes, cafeicultores, os consultores que estão nos ouvindo. Que mensagem você gostaria de deixar para eles, Léo? Bom, Zé, primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade que vocês estão me dando mais uma vez, a gente estar junto. Eu realmente tenho uma gratidão muito grande pela ICL, você sabe disso, né, por tudo que eu vivi lá dentro, por toda a base que a ICL me deu, para a gente construir o nosso caminho também. Então, acho que, primeiramente, agradecer a vocês por essa oportunidade, de colocar sempre à disposição de vocês, que vocês precisarem, nós vamos estar sempre juntos, e conscientizar o produtor, o cafeicultor nosso, para que cada vez mais ele se torne profissional no que ele está fazendo. Eu acho que a cafeicultura, infelizmente, hoje ela não é no amador mais, sabe? Por muito tempo nós tivemos sorte.
E hoje, quem contar com a sorte está fadado a sair fora da cafeicultura. Nós temos que utilizar o conhecimento que nós temos, da base que nós temos, fomentar a pesquisa cada vez mais dentro da cafeicultura para a gente ter uma longevidade. Eu cada vez mais fico preocupado, sabe, com essa longevidade da cafeicultura aqui na nossa região, logicamente em função do clima, mas principalmente em função dessa base que a gente não está construindo ela da forma que precisaria. Então, o que eu oriento o produtor, assim como a Madame falou, é realmente fazer o arroz com feijão bem feito para depois a gente galgar um patamar maior. Né? A gente vê tantos gargalos, a irrigação, que foi falado ali agora, talvez seja a parte mais tecnificada que nós temos da cafeicultura aqui na região do Cerrado Mineiro, é a irrigação. E nem isso nós estamos sabendo usar da forma correta. Então, nós temos muito ainda para aprender, muito ainda para correr atrás, para depois a gente galgar um patamar maior na cafeicultura. Então, esse é o apelo que eu faço para todo mundo. Vamos ser profissional, vamos realmente buscar o conhecimento, porque contar com a sorte hoje, ela não vai entregar mais do que já entregou para nós no passado. É basicamente isso. Com certeza, Léo. Muito obrigado por ficar conosco aqui, compartilhar esses 7 passos, né, os 7 segredos aí para uma cafeicultura de alta produtividade. Para mim aqui, Léo, foi uma aula. Tá? Você foi muito preciso aqui em cada ponto, né, nos detalhes. Foi uma aula sobre como produzir, como ter altas produtividades de café. Eu tenho certeza também que contribuiu muito para os nossos produtores, cafeicultores. Então, muito obrigado, Léo. Dizer também que pode contar com a gente, com a ICL aqui, para estar aumentando esse patamar de produtividade. Obrigado, Zé. O nosso objetivo é estar difundindo a cafeicultura, contribuindo para melhorar a produtividade, a qualidade e a rentabilidade do café. Amém. Vamos junto. Vamos junto. E para fechar então, pessoal, agradeço todos vocês que ficaram aqui com a gente. Finalizamos aqui mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. E para fechar, pessoal, acompanhem o Léo, sigam o Léo lá no canal dele. Qual que é o canal? Café Além da Xícara. Vem comigo, que a moda é boa. É isso aí. Vem comigo que a moda é boa. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.